Olá pessoal do canal Plantando Vida no Sertão. Estou hoje aqui na área do pomar que eu estou desenvolvendo do zero. Só mostrando aqui para vocês como é que tá. Eu vou estar iniciando hoje aqui a capina, né? A capina aqui da área. Estou aguardando dar uma chuvada para mim inserir outros tipos de cultura aqui nessa área do pomar, né? Que por enquanto só tem plantado aqui as fruteiras, né? Laranja, cajueiro, jaca. Eu vou girar a câmera aqui e vou mostrar para vocês como é que tá aqui o mato, né? As ervas daninhas que a gente chama tecnicamente. Mas pra gente, sertanejo matuto é o mato. Esse matinho rasteiro, matinho de inverno, como a gente chama. Aqui tá assim, né? Eu vou até colocar uma foto aí de como tava antes, depois que eu fiz a limpeza aqui da área. Tava aqui só a terra, né? Praticamente a terra e na verdade eu deixei aqui quando eu fiz a capina dessa área, a limpeza dessa área, eu deixei, só retirei o material mais grosso, né? Os galhos mais grossos, mas a palhada, o capim mais fino, o mato mais fino, eu deixei cobrindo a área para proteger o solo, né? Do sol quente. E depois de algumas chuvas, né? Aqui do início do ano, a área tá desse jeito aqui, ó, coberta de mato. Essas ervas daninhas, como a gente chama tecnicamente, mas esse mato, aqui ó, tá o pé de jaca, aqui tem o pé de laranja Bahia, se não me engano, ali tem um cajueiro, aqui tá o pé de jambo do Pará, aqui tem um pé de goiabeira, tem um outro vídeo aí no canal mostrando algumas plantas de cheiro forte que eu inseri aqui nessa área para ajudar na questão de repelir pragas, né? Então aqui tem um mastruz, ó, como é que já está aqui o pé de mastruz, também do pé de goiaba. Aqui também tem, perto aqui do pé de jaca, o pé de mastruz. Aqui, pé de capim santo, capim limão. Plantei aqui, ó, já está bem pegado. Aqui, gente, tem essas moitas aqui de catingueira, certo? Eram alguns pés de catingueira aqui que tinha. Quando eu fiz a limpeza, eu só fiz cortar. Então a brotação dele tá toda saindo de volta. Só que aqui, eu vou aproveitando aqui, vou desbrotando essas moitas de catingueira e vou deixando os galhos aqui espalhados do solo para servir de matéria orgânica. Aqui tá o pezinho de manga, aqui, ó, moita de catingueira. Aqui eu plantei erva cideira, já tá bem pegadinho, certo? Que é a moita de catingueira. Isso aqui eu vou fazendo a desbrota e vou deixando as folhas, os galhadas aqui soltas no solo para proteger. Outro pé de mastruz, aqui está o pé de umbuguela, o siribu. Aqui eu tenho mais capim santo, capim limão, mudinha de arruda que eu plantei. Então aqui tá assim, gente, o terreno tá esse. Eu vou começar agora a fazer a capina aqui, certo? Para quando der uma chuva aqui eu vou inserir algumas culturas como milho, vou plantar feijão aqui, vou plantar macaxeira. Vou procurar aqui diversificar ao máximo essa área, porque enquanto essas fruteiras que são de porte médio não se desenvolvem, não ocupam esses espaços abertos, então a gente vai cultivando outras culturas aqui. Ver se eu planto melancia, aqui também, o pezinho de caju aqui, e o mato tá assim, ó. Tem alguns pés de palma pelo meio, vão ficar, aqui outro pé de arruda. Então a área tá, gente, já bem verdinho aqui, né, cheio de ervas aqui, que eu vou fazer a limpeza, vou fazer a capina aqui na enxada mesmo. Já comecei aqui, certo? E é isso. Bom pessoal, eu vendo aqui do zero, né? Vou encerrar o vídeo aqui, lembrando que falta capinar isso tudo aqui ainda, né? Mas isso aqui eu vou levar um tempinho, porque o serviço que eu faço aqui é por horazinha, né? Então não dá tempo de fazer hoje de uma vez não. Então, mas mesmo assim eu vou encerrar o vídeo e dar algumas dicas que
são dicas baseadas no meu conhecimento, assim, na minha observação com a natureza, certo? Eu costumo dizer que a gente precisa observar a natureza para aprender com ela. Não existe uma receita pronta, certo? Na minha opinião, não existe uma receita pronta. Dizer, não, tem que capinar a área, deixar limpinho, varrido o chão. Eu não vejo muito por esse lado. Eu vejo muito pelo lado de observar a natureza, ver o comportamento da natureza, para a partir daí você adotar as medidas cabíveis, necessárias, né? Então, com relação à capina, gente, eu queria dar algumas observações. Eu vejo muita gente capinando as áreas de produção. O pessoal não deixa nem sair mato, já começa a capinar, deixa varrido o chão, bem varridinho. Isso não é bom, gente, primeiro porque a terra, o solo vai ficar exposto ao sol. O sol ele vai queimar os nutrientes da terra. Não tem um ser vivo que queira ficar numa terra limpa, sem nenhuma proteção. Não tem um ser vivo que queira ficar nesse local, nesse ambiente, certo? É preferível que os insetos, os micro-organismos queiram ficar num local desse aqui, coberto com uma boa camada assim de mato, de palhado, de capim, certo? Do que um ser vivo queira ficar num chão varrido como esse. Por que é que eu digo que é preferível que um ser vivo queira ficar num local como esse aqui, ó, bem protegido, bem úmido, né? Protegido do sol, do que querer ficar num canto como esse aqui, varrido. Porque, gente, a terra, ela não é produtiva só por si. A terra não é produtiva sozinha. Ela precisa dos seres vivos para que a terra tenha vida produtiva, para que produza alimentos, que produza grão, que produza fruta. Então, a terra precisa dos micro-organismos, dos seres vivos, para poder ela ser produtiva. Então, se você deixa o seu solo desprotegido, o sol bate aqui diretamente, queima os nutrientes, não tem um ser vivo, nenhum micro-organismo que queira ficar no local desse. Então, consequentemente, a terra não vai produzir nada, vai ser improdutiva. Porque a terra ela precisa dos seres vivos, dos micro-organismos, para poder produzir, para poder ser produtiva, ativa, né? Vamos dizer assim. Então, gente, é por isso que eu digo que é preciso deixar o solo protegido para que a sua terra tenha vida. E para ela ter vida, ela precisa de micro-organismos, certo? Que um ser depende do outro, beleza? Então, é por isso que eu digo que é preferível um ser vivo, um micro-organismo querer ficar num local desse do que num solo desprotegido. Então, é sempre bem importante deixar a sua terra, seu solo protegido, para que ela tenha vida, para que ela seja produtiva, certo? Então, com relação à capina, gente, para mim tem um tempo certo de você fazer. Não é capinar, deixar que nem um terreiro de casa aqui no sítio, no sertão, certo? Varrido. Eu sempre costumo deixar o mato desenvolver, crescer bem, como esse aqui, para começar a fazer a capina, porque aí, quando vai se fazer a capina, né, vai produzir aqui esse material aqui, ó, que vai secar, vai se decompor, e vai continuar protegendo o solo, apesar de você estar capinando, certo? O momento, aí você poderia perguntar, Mário, o momento certo de fazer a capina? Eu diria, gente, que o momento certo de fazer uma capina é, por exemplo, a partir do momento que essas ervas, esse mato comece a competir, no caso com a fruteira, se você tem fruteira. Já tem outras culturas, lógico que você precisa fazer a capina mais cedo, né? Mas assim, no mais, o momento de começar a fazer a capina é quando o mato comece a competir com a luz, competir com o sol, com as culturas que você tenha na área, seja de fruteira ou culturas anuais, certo? Esse seria o momento certo, certo? Não é você estar capinando e deixando o chão varrido, não. Que aí você não vai estar produzindo matéria orgânica e não vai estar protegendo o solo, né, quando você começa a fazer a capina. Então, aqui ó, tem bastante mato aqui, mas eu queria dar essas dicas aqui com relação à capina, gente. É observar a natureza, o comportamento da natureza. Você só basta começar a capina quando você vê que o mato já vai estar competindo com a luz do sol e competindo também com os nutrientes, junto com as suas culturas que você tem aí, seja frutíferas ou culturas anuais, cultura de ano, certo? Então, gente, vou terminar aqui a capina da área. Vou produzir outros vídeos a partir do próximo, com o tema de que eu vou estar plantando aqui outras culturas anuais, milho, feijão, melancia, macaxeira, vou estar plantando aqui nessa área,
vou estar procurando inserir algumas culturas aqui entre as frutíferas, certo? Vocês comentem aí abaixo do vídeo no canal para interagir com a gente, dê suas opiniões, passe seu conhecimento para a gente fazer também uma troca de conhecimento. E quem não se inscreveu ainda no canal, que se inscreva. Quem está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Procure também aqui no canal, tem uma playlist, né, com vários vídeos já sobre essa área aqui do pomar que eu estou desenvolvendo do zero, né, comecei aqui do zero. Então tem outros vídeos aí iniciantes, mostrando aí o início do preparo aqui dessa área do pomar do zero. Então esse vídeo agora que eu estou postando aqui é sobre o tema da primeira capina, na verdade é a primeira capina dessa área aqui do pomar. E aí estou dando algumas dicas para vocês sobre o momento certo de fazer a capina na sua área de produção, seja ela qual for, né? Então, gente, pessoal, outra coisa também, outra observação, outra dica. Só dizer primeiramente que, gente, assiste os vídeos, nossos vídeos aqui do começo ao fim, certo? Aqui a gente fica dando dica do começo ao fim. Outra dica importante que eu queria dar aqui com relação ao tipo de ferramenta para fazer a capina. Tem dois tipos de ferramenta aqui que eu poderia usar na capina desse pomar aqui que eu estou iniciando do zero, certo? Primeiro, essa ferramenta que eu estou utilizando aqui nessa primeira capina é a enxada. Por que a enxada? Porque a enxada aqui eu vou estar arrancando nessas ervas pelo tronco, arrancando pela raiz, vamos dizer assim, né? E fofando a terra. Mas por que eu estou usando esse tipo de ferramenta? Porque aqui, gente, eu vou plantar algumas culturas anuais, como milho e feijão, certo? Por isso que eu estou fazendo a capina com a enxada. Segundo tipo de ferramenta que eu poderia usar aqui nessa área, se eu não fosse usar as culturas anuais, eu não fosse plantar nem milho, nem feijão, outras culturas como melancia, por exemplo, aí, se eu não fosse usar esses tipos de culturas, aí eu poderia usar aqui somente a roçadeira, certo? Porque eu roçando essas ervas aqui, elas não vão estar atrapalhando as frutíferas, certo? Então a roçadeira é um outro tipo de ferramenta que eu poderia usar aqui, se eu não fosse utilizar culturas anuais, certo? Deixar somente as frutíferas. Aí eu poderia estar usando a roçadeira, porque aí eu estou roçando esse mato, essas ervas, né? Esse resultado do roço, isso aí vai servir para adubação, para cobrir o solo. E a rebrota dessas ervas, que com certeza elas vão rebrotar, iriam rebrotar, né? No caso se eu fosse utilizar a roçadeira, a rebrota ia servir novamente para dar um outro roço e aí produzir mais matéria orgânica para essa área aqui. Então a ideia, gente, aqui é produzir o máximo de matéria orgânica no próprio local e não trazer de fora, porque se eu fosse trazer de fora, eu estaria, aquele ditado que a gente costuma dizer, descobrindo um santo para cobrir outro. Então eu ia estar tirando matéria orgânica de uma outra área e estar deixando lá desprotegido para trazer para cá, então não é interessante. A ideia aqui é produzir ao máximo matéria orgânica. Como? Não é dessa forma que eu falei, deixando as ervas desenvolver, crescer, como aqui está, aqui, um monte de matéria orgânica que eu vou estar deixando aqui na área, após essa capina com a enxada, certo? Então, produzir o máximo de matéria orgânica para adubar melhor cada vez mais o solo, ficar mais rico, né, e produtivo. Então essas são as dicas que eu poderia dar aqui sobre esses dois tipos de ferramenta que eu poderia utilizar aqui. Todas essas orientações, eu precisaria dizer uma coisa, a gente precisa, gente, aprender a trabalhar com parceria com a natureza, em parceria com a natureza, na verdade, e não nunca concorrendo com a natureza, porque nessa concorrência desmedida, a gente é quem sai perdendo, certo? Então a gente precisa trabalhar em parceria com a natureza e nunca concorrendo. Eu acho que deu para todo mundo entender nas entrelinhas o que eu quis dizer com essa frase.